na parte de terça-feira, relacionamento condicional. Deus convida cada pessoa a desenvolver um relacionamento de profundo amor com Ele. Aqui diz em Mateus capítulo 22, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 22, vamos ver o verso 1 a 14. Nessa parábola contada por Jesus, fica claro de que Deus toma a iniciativa de preparar a festa de casamento do filho, e Deus toma a iniciativa de convidar os convidados, e Deus toma a iniciativa de prover a vestimenta para a festa nupcial. Deus tomou a iniciativa e fez os preparativos, mas precisa haver reciprocidade. As pessoas precisam aceitar o convite de Deus. Caso contrário, vão se perder. A Bíblia diz aqui em Mateus 22, 1 em diante: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei. Este rei representa Deus o Pai, que celebrou as bodas do seu filho. Este filho é Jesus Cristo. E enviou os seus servos. Que servos? Os profetas, a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Quem foram os primeiros convidados e que não quiseram vir à festa de casamento das bodas do Filho de Deus? O povo judeu. Os primeiros a serem convidados e os primeiros a rejeitarem. Verso 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio. Meu querido irmão, os judeus desprezaram o convite de Deus, rejeitaram o Filho de Deus como Messias. E aqui diz o verso 6, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Não mataram somente os servos, mas mataram o próprio Filho de Deus. Verso 7, e o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. 39 anos depois da morte de Jesus Cristo, exatamente no ano 70, a cidade foi incendiada, o templo foi destruído e o povo judeu foi espalhado pela terra. Cumpriu-se aquilo que foi dito na parábola. Aqui diz: e o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ou seja, o povo de Israel foi rejeitado como nação, não como indivíduos, mas como nação foram rejeitados. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Agora o convite se estendeu para os gentios, para todas as nações gentias. Você e eu fomos alcançados pelo convite da salvação feito por Deus, porque o convite foi estendido a todas as nações da terra. E o verso 10, e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Então, a rejeição do Messias não frustrou os planos de Deus. Deus é soberano. O plano que ele traçou de nos salvar vai se concretizar. O plano A de Deus era salvar a humanidade usando a nação de Israel como exemplo de uma nação que ama a Deus e que guarda os seus mandamentos. Mas a nação de Israel falhou no cumprimento do seu dever. Agora entrou em vigor o plano B de Deus, que é o Israel espiritual. Todas as nações da terra, todos aqueles que invocarem o nome de Jesus Cristo serão salvos. E este Israel espiritual do Novo Testamento é formado por todos os gentios e também por judeus que abraçarem individualmente a Jesus como Salvador. Mas a festa vai acontecer. O plano da salvação está se tornando realidade. E aqui diz o capítulo 22, verso 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Ou seja, alguém que está querendo ir para o céu sem a justiça pela fé em Jesus Cristo, sem justificação pela fé em Jesus Cristo, sem vestir as vestimentas brancas da justiça de Cristo, não podemos entrar no céu. Não existe salvação pelas obras. Ou você aceita Jesus como Salvador, como mediador, ou então você não terá entrada no reino de Deus.
A veste provida pelo Deus Pai para todos os salvos é a vestimenta da justiça de Cristo. Ela foi tecida nos teares do céu e não existe nenhum fio de justificação pelas obras. É 100% justificação pela fé. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos são chamados, mas poucos aceitam o chamado, poucos abraçam a Jesus como Salvador, poucos confessam os seus pecados. Meu querido irmão, responder a este convite de modo adequado envolve obedecer ao mandamento de amar a Deus e aos outros. Para desfrutar os benefícios desse relacionamento com Deus, precisamos aceitar voluntariamente o seu amor. Em Oséias capítulo 9, verso 15, abra sua Bíblia. Leia comigo, Oséias capítulo 9, verso 15. Toda sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora da minha casa. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. A nação de Israel foi rejeitada por Deus por sua pecaminosidade, por sua idolatria, pela rejeição do Messias. Por isso aqui está a profecia: não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. E podemos ler também Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos ver o verso 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Aqui o capítulo 11 de Romanos fala de Israel, chamado por Deus, os primeiros convidados, mas que foram rejeitados porque rejeitaram o Messias. Por isso diz em Romanos 11, verso 3, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aqui em Romanos capítulo 11, Paulo está falando de que a queda de Israel, a rejeição de Israel como nação, resultou na salvação dos gentios e também na salvação dos judeus individualmente que abraçarem a Jesus. Capítulo 11 de Romanos, verso 12. E se a sua queda, ou seja, a queda de Israel como nação, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Existe esperança para a conversão dos judeus? Existe esperança. Individualmente nós vamos ter milhares e milhares de judeus que, arrependidos, virão até Jesus e abraçarão a Jesus como Salvador. Aqui diz Romanos capítulo 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Israel continua sendo duro de coração, duros para aceitarem o Messias, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios é a pregação do evangelho em todas as nações, em todas as terras, para a conversão dos gentios. E agora, quando o evangelho for pregado no mundo todo, Deus vai dedicar um tempo especial para os judeus, para que milhares de judeus também sejam salvos. Verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Verso 28, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele chamou Israel, Israel rejeitou o Messias, mas Deus ainda tem graça que salva o judeu que abraça a Jesus como Salvador. Porque Deus chamou e o chamado de Deus é sem arrependimento. Verso 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, falando dos gentios, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, dos judeus, assim também estes, ou seja, os judeus,
que agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos, judeus e gentios, debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Convido você também para ler Judas, verso 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Os benefícios do relacionamento de amor com Deus estão condicionados à resposta humana ao amor de Deus. No entanto, não devemos cometer o erro de pensar que Deus deixa de amar alguém. Seu amor é eterno. É verdade que em Oséias 9,15, Deus diz a respeito do seu povo: não os amarei mais. Contudo, é importante lembrar que mesmo no livro de Oséias, ele declara sobre o seu povo: eu os amarei com generosidade. Oséias 14,4. Portanto, Oséias 9,15 não pode significar que Deus deixa de amar completamente seu povo. Em vez disso, esse verso deve se referir à condicionalidade de algum aspecto ou benefício específico do relacionamento de amor com Deus. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. É condicional. Amar a Jesus Cristo é obedecer os mandamentos de Deus. E quando nós amamos e guardamos os mandamentos de Deus, nós estamos dando evidência de que amamos a Deus. Jesus disse aos discípulos: aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Esse é o que me ama. Não é somente conhecer os mandamentos. Não é somente aceitar a Jesus como Salvador. Tem que ter uma reciprocidade em obediência àquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Esse é o que me ama. Deus não quer amor de palavras somente. Deus quer amor de vida, ações. É um estilo de vida obediente a Deus. E acrescenta ainda: o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. João 16:27. A manutenção dos benefícios do relacionamento salvífico com Deus depende de aceitarmos seu amor, o que envolve a disposição de sermos veículos desse amor. Isso não significa que o amor de Deus acaba. Não podemos impedir que o sol brilhe, mas podemos evitar os seus raios, escondendo-nos dos raios do sol. Não podemos deter o amor eterno de Deus, mas podemos, em última instância, rejeitar um relacionamento com Ele e assim nos desligar daquilo que Deus oferece, especialmente a promessa da vida eterna. Queridos, o amor de Deus é eterno, ele existe, ele é real, mas ele precisa ser aceito. Tem que haver reciprocidade. Por isso Jesus disse: se me buscardes, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É óbvio que Deus nos busca. É óbvio que Deus veio em busca de Adão e Eva quando pecaram no Jardim do Éden. É óbvio que Deus está nos buscando quando enviou seu Filho como bom pastor, que veio em busca da ovelha perdida. Ele está nos buscando, mas a ovelha precisa aceitar o bom pastor. Aceitar que ele a tome nos braços e leve-a de volta para o curral, o redil do bom pastor. Meu querido irmão, essa reciprocidade da sua parte, da minha parte, é indiscutível. E muitos vão se perder porque não correspondem a esse amor eterno de Deus. Deus busca relacionamento com aqueles que Ele quer salvar. Ele quer intimidade, amizade, diálogo, conversa. É o caminhar juntos. É o ser amigo de Deus como Enoque, amigo de Deus como Abraão, andar com Deus, abrir o coração a Ele e partilhar este Deus de amor com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Que você e eu sejamos uma expressão pública do amor de Deus. Aleluia!